Oi, pessoal, eu sou Eliane, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim comentar com vocês uma questão do concurso da Cefaz Amapá, que foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas, tratando de substituição tributária. Eu não sei se todo mundo se recorda, mas até um tempo atrás, a gente tinha como regra gravada na pedra que o Instituto da Substituição Tributária encerrava a fase de tributação. Ou seja, você antecipava o pagamento do ICMS na entrada da mercadoria e depois você poderia vender sem qualquer incidência de tributo, porque você já havia feito o pagamento com base em uma base de cálculo presumida. Então, se você vendesse essa mercadoria por um valor acima ou por um valor abaixo, não importava, porque o que valia era o que você tinha pago na entrada da mercadoria. Mas aí veio um julgado de um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, ao qual foi atribuído repercussão geral, que disse o seguinte: olha, o valor que você paga na entrada da mercadoria é, de fato, um valor presumido, mas ele não se sobrepõe ao que, de fato, é o valor de venda. Portanto, se você vender essa mercadoria por um valor abaixo do que havia sido presumido, você vai, sim, poder pedir a restituição do excedente. Aproveitando esse julgado, também entendeu-se o contrário. Do mesmo modo que eu posso pedir de volta o que eu paguei a mais, o Estado também passaria a poder exigir a diferença, que se chamou complemento da ST. E a partir desse julgamento, as legislações dos estados foram adaptadas para que se viabilizasse as obrigações acessórias que precisariam ser cumpridas para que se exercesse esse direito tanto por parte do contribuinte, no caso da restituição, como por parte do Estado, no caso da exigência do complemento. E aí, nessa linha, os estados fizeram o seguinte: olha, contribuinte, a partir de agora, você vai pagar a substituição tributária com base em um valor presumido quando a mercadoria entrar, mas depois você vai apurar a parte do ICMS normal, ou seja, numa apuração paralela, você vai apurar débitos e créditos de modo que ao final de cada mês a gente saiba se você tem um valor a restituir ou se você tem um valor a complementar em relação ao preço de venda efetivo que você praticou quando deu saída dessa mercadoria. São Paulo, por exemplo, estabeleceu sua legislação dessa forma e estabeleceu também um regime especial que quem não tivesse interesse nessa restituição, São Paulo dizia assim, ó, você pode aderir a esse regime especial aqui, se você fizer isso, a gente vai considerar que houve a definitividade, mas porque você está abrindo mão do seu direito de restituição. E em troca, eu também abro mão do meu direito de exigir qualquer complementação, e aí a gente continua com aquela história antiga de que o que você pagar na entrada encerra a fase de tributação. Mas isso seria opcional para o contribuinte que resolvesse aderir ao regime especial. Aqui no Amapá, a legislação abordou essa questão de uma maneira um pouquinho diferente. A gente disse o contrário aqui no nosso regulamento do ICMS, que foi o seguinte: olha, para eu não ter que estar recebendo e analisando pedidos de regime especial de toda a galera que não tem interesse em ficar fazendo essa apuração paralela, porque dá um trabalhão danado, eu vou considerar que a substituição tributária continua tendo o caráter de definitividade para você, mas você pode sim exercer o seu direito de restituição ou de complementação, mas para isso eu vou precisar que você adira a um regime especial. Então a gente fez o contrário de São Paulo. O nosso regulamento diz o seguinte, ó, regra geral, encerra, pagou na entrada, eu não vou atrás de cobrar nada de você, você não me pede nada. Mas você pode pedir se quiser. Para isso, adira ao regime especial. É isso que está lá no nosso regulamento e é isso que foi objeto da questão de prova da Fundação Carlos Chagas, que a gente vai ver agora. Então, olha só o que diz a questão. A indústria Oiapoque Limitada, localizada no município de Oiapoque, no Amapá, é substituta tributária em relação ao ICMS incidente nas subsequentes operações. Então, aqui a gente está falando de substituição tributária de operações subsequentes, com mercadorias dentro do estado do Amapá, relativamente às mercadorias de sua fabricação. O Mercadinho Macapá Limitada, estabelecimento varejista localizado em Macapá, que não, aqui vamos marcar, ó, que não aderiu ao regime especial específico para ajuste do imposto pago por substituição. Não liguem para a coordenação da pessoa, vocês já sabem, quem está sempre por aqui, que a minha coordenação é péssima. Que não aderiu ao regime especial, vende à sua clientela os produtos fabricados pela referida indústria.
De acordo com o decreto número 2269 de 98, que é o nosso regulamento, e tendo em conta as operações realizadas com as mercadorias acima referidas, e aí ele vai trazer 5 opções. E aí vamos ver o que diz a legislação do Estado do Amapá, o regulamento do ICMS a respeito disso. E aí eu trago aqui para você o dispositivo legal que dá tratamento a essa situação. Artigo 8º. Ocorrida a substituição ou antecipação tributária, estará encerrada a fase de tributação. Então, olha só, aqui, regra geral no Amapá, a ST encerra, não ensejando a utilização de crédito fiscal pelo adquirente, salvo exceções expressas. Aí você vai poder dizer assim, tá, Eliane, mas e o julgado do Supremo Tribunal Federal, o Amapá não está respeitando? Sim, apenas para não ter que processar inúmeros regimes especiais, a gente inverteu a ordem. Mas, se esse contribuinte quer exercer esse direito dele de pedir restituição quando o preço de venda que ele pratica é menor do que o preço presumido quando ele paga a substituição tributária, não tem problema. Aí vem a legislação e diz o que ele precisa fazer. Olha só, quando realizar venda, está aqui no parágrafo 1º, quando realizar venda a consumidor final de mercadoria sujeita ao regime de ST, o contribuinte substituído poderá efetuar o ajuste entre o valor do imposto presumido, pago por substituição tributária ou antecipação, e do imposto efetivo calculado sobre o valor de venda da mercadoria. Então, está dizendo aqui que ele pode, se ele quiser, não tem problema, está bem aqui, ó, pode. E aí o parágrafo 2º vem e diz o seguinte, o ajuste de que trata o parágrafo anterior somente será efetuado mediante adesão a regime especial específico. Por quê? Porque esse regime especial é o que traz as obrigações e os procedimentos que esse contribuinte precisa observar para ele poder calcular e apurar o imposto a que ele teria direito a restituir ou, dependendo do caso, a complementar para o Estado. E o parágrafo 4º diz mais. Os contribuintes que optarem por não aderir ao regime, ou seja, isso aqui também é uma opção, tudo aqui é opcional para ele decide o que ele acha que é melhor. E quem não aderir vai ficar dispensada dessas obrigações acessórias, que é um calhamaço de obrigações, aplicando-se às suas operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, o disposto no caput. Ou seja, no parágrafo 4º, o Estado diz assim, ó, então tá, se você optar por não aderir, você está abrindo mão lá do seu direito de restituição e, portanto, você não vai precisar cumprir essas obrigações acessórias. E, do outro lado, eu aqui também não vou cobrar nada de você se o preço de venda que você praticar eventualmente for maior do que o preço presumido. Dito isso, agora vamos dar uma analisada nas opções dessa questão para a gente ver qual que é a opção correta, qual a alternativa correta e por quê. A letra A diz o seguinte, caso o Mercadinho Macapá, que esse aqui é o varejista, né, ou seja, o substituído, promova a saída dessas mercadorias, adotando como base de cálculo valor superior àquele utilizado para a retenção antecipada, caberá à indústria fazer a complementação do imposto. Então, vê, se ele optou por não aderir ao regime especial, esse substituído nunca vai falar em complementação, nem vai falar em restituição. Portanto, aqui, independentemente de quem seja, como ele optou por não aderir, não haverá complementação. Na B, caso o Mercadinho promova a saída dessas mercadorias com uma base de cálculo com valor superior ao utilizado para retenção antecipada por substituição tributária, caberá ao Mercadinho fazer a complementação do imposto devido, podendo compensá-lo com eventuais valores de imposto a restituir decorrentes de operações da mesma natureza. Sim, quem opta pelo regime especial pode compensar complementações com restituições e apurar o saldo final. E é isso, inclusive, que é determinado por aquelas obrigações que quem opta por não aderir ao regime especial vai estar dispensado. Portanto, como o Mercadinho não optou pelo regime especial, essa B também está errada, ok? O Mercadinho Macapá não poderá utilizar crédito fiscal relativamente a essas aquisições, salvo se houver exceções expressas nesse sentido. Essa é a opção correta, que inclusive é o texto literal que está lá no dispositivo que a gente acabou de ver. E dando continuidade às outras duas questões, para a gente ter certeza de por que elas estão erradas, vai pela mesma linha. Caso o Mercadinho Macapá promova a saída dessas mercadorias, adotando como base de cálculo o valor inferior, lá falava no A e B, falava superior, aqui, ó, no D e E fala inferior, mas aí é a mesma coisa, né?
No valor inferior seria restituição, mas pelos mesmos motivos não caberá restituição, porque esse substituído, esse varejista, optou por não aderir ao regime especial, ou seja, ele disse, ó, não estou interessado nessas obrigações acessórias, não quero saber de restituição nem de complementação. E aí a alternativa correta seria a alternativa C. E o embasamento legal, o artigo 8º do título 1 do anexo 3 do regulamento do ICMS do Amapá. Se você gostou da resolução dessa questão, não se esquece de valorizar, curtindo, dando uma comentada, e se você quiser ser notificado quando sair questão nova, ativa o sininho para você receber as notificações e assistir em primeira mão. Tchau, tchau!